Vem aí, mais um campeão de audiência. Escola Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que conhece, farei menção de Raabe e de Babilônia. E eis que da Filiste, de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este é aquele que nascerá ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumento entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Salmos de número 87. Com essa palavra dessa doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio, você de perto, você de longe, né, que está ligadinho conosco, você que está nessa penitenciária, a única forma de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar dela, é através desse pequeno radinho, né? Então que Deus te abençoe. E também você que está nesse leito de hospital também, que nos ouvem, aí está ligadinho conosco para mais uma escola bíblica dominical. Que Deus abençoe, né? E os irmãos que já estiveram na igreja, né? Já participaram pessoalmente da escola bíblica dominical. E agora estão ligadinhos aí através do rádio para nos ouvir aqui, né? Então que Deus abençoe os irmãos aí também, né? E você que está ligadinho pelas redes sociais, estamos aí pela fanpage dos Gideões Missionários da Última Hora e também pelo canal do YouTube do Pastor Eliel Uller. Se você ainda não é inscrito no canal do Pastor Eliel Uller, se inscreva, né? Entre lá no YouTube, procure lá Eliel Uller, tá? Com 2 L. E se inscreva e ative as notificações. Sempre que tiver novos conteúdos, você será informado, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos dessa manhã de domingo. Aqui em Camboriú está chuviscando, um pouquinho mais frio, né? Tivemos uma semana de sol, ensolarada, mas hoje aí está um dia já um pouquinho chuvisco, né? E na técnica de som, deixando tudo pronto, organizado para que pudéssemos estar aqui, Mon Charles Brito, né? Que Deus abençoe o Mon Charles. E o nosso professor está aqui ligadinho, pastor Eliel. Pai do Senhor, irmão Eliel.
Amém, a paz do Senhor, presbítero Fabiano, Charles Brito e os irmãos de casa, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para uma aula de igreja, né? Mais uma daquelas aulas abençoadas, 24 de agosto de 2025. E é um prazer estar com os irmãos já estão entrando aqui. Eu quero ver se eu consigo fazer uma live quarta-feira, Fabiano, para responder as questões da IBD. Aí, ali por volta das 8, quero ver se eu consigo fazer ou organizar aqui certinho para responder perguntas para os irmãos ali ao vivo, aí uma meia hora, 40 minutos, quanto precisar. Bom, por isso é importante eles estarem inscritos no canal do Pastor Eliaule e também ativar as notificações, né? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba assim esquecendo, né? Mas se você tiver ali ativado o sininho que a gente diz ali, né? Você será informado ali no seu celular, você vai poder estar acompanhando. O irmão Alexandre Queiroz hoje foi o que comentou aqui, em primeiro lugar no YouTube. Depois veio o Regis Alencar, Anália Silva, Rubem Alegre, Fatinha Gondim, Matilde Orlando, Jeconias Oliveira, Nilvaci Fernandes, Rai Antônio, Viviane Betim, Claudina de Jesus. Eu acho que essa irmã Claudina já congregou com nós. É que a foto fica bem pequenininha, irmã Claudina, eu já... Depois dos 18, a visão já não é mais a mesma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa, aumentar o grau desse óculos. Narcisa Cloger, Jeconias Oliveira de novo, Rosilene Leite, Claudina de Jesus de novo, Sônia Prigol, lá do Rio Grande do Sul, Rosângela Miller, Cássia Aparecida, Denise Soares, Cristóvão Henrique, Edir Cavalcante, Valdinei, Edivarci e Simone Santos. São os irmãos que comentaram até agora. Deixe seu comentário aqui que eu leio ao vivo aqui, tá? Fabiano cuida do Facebook. Inclusive eu quero ver se a gente traz a senha aqui, Fabiano, colocar a página da Escola Dominical junto aqui, para passar ao vivo a IBD também. Tá bom? Vamos orar então? Isso, pode ficar à vontade, pastor. Deus, obrigado por esse momento precioso de ensino, de palavra, que nós estamos aqui para levar a tua palavra aos lares dos nossos irmãos. Sabemos que muitos estão vivendo momentos bem tenebrosos, difíceis, e que às vezes entram aqui pedindo oração. Mas nesse momento nós já apresentamos cada um diante do Senhor, sabendo que temos crido no Senhor da vida, dono de todas as coisas, e apresentamos a Ti cada situação. Que o Teu bom nome, Senhor, seja mais uma vez manifesto através da nossa vida, ou quem sabe as dores que a gente tenha que passar. A nossa vida é cheia de altos e baixos e nós precisamos do Senhor a todo tempo. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, né? A igreja em Jerusalém. Estamos trabalhando, né? Sobre doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Temos estudado aí ao longo desse trimestre várias lições importantes, né? Como a igreja que nasceu no Pentecostes, o início da igreja. A igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido, uma igreja fiel à pregação do Evangelho, uma igreja cheia do Espírito Santo, né? Extraímos muitas lições daqui. Uma igreja cheia de amor, uma igreja que não convive com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, e uma igreja que enfrenta os seus problemas. Esse é o título da nossa lição de hoje, né? Que é a lição de número 8, dia 24 de agosto de 2025. São 10 horas e 40 minutos, estamos ao vivo. E a nossa lição de hoje é uma igreja que enfrenta os seus problemas, né? O nosso texto áureo, para os irmãos que não têm a lição e querem acompanhar, está aí no livro de Atos, capítulo 6, e versículo 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A nossa verdade prática: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente,
para resolver os conflitos de relacionamento, né? Não é porque se torna cristão que nós não vamos ter os conflitos, né, nos relacionamentos. Os relacionamentos interpessoais sempre têm aí os conflitos, mas como aqui já falou o texto áureo, uma igreja cheia de sabedoria do Espírito, né, ela age sabiamente, né? Ela sabe como resolver os conflitos dos relacionamentos sem provocar divisões, tá? Algum comentário? Não, pode seguir. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, aumentando a igreja, né? Começa a vir os problemas. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 quem? Os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Esse aqui é um dos primeiros problemas da igreja. Sim. Bem no comecinho da igreja, a igreja cresceu e aumentaram também os problemas. Aí alguém vai dizer assim: mas o problema da igreja aqui foi a murmuração. Não foi a murmuração, não, irmãos, que foi o problema. É que realmente havia um problema, embora a gente não recomende a murmuração, mas a murmuração realçou e mostrou aonde estava o problema. No caso, as viúvas que estavam ali desamparadas pela igreja. A igreja de Jesus, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, tinha esse problema, né? Então, às vezes, tem um problema que precisa ser resolvido, aí as pessoas começam a falar, a criticar, aí, ao invés dos líderes resolver o problema, o que fazem? Parte para cima dos que estão falando. Que murmuração é pecado de feitiçaria, que você não pode falar, que está falando mal da igreja, está tocando no ungido do Senhor. Peraí, mas tem um problema que tem que ser resolvido, né? E aí vão tentar atacar o problema errado. Ao invés de resolver o problema mecânico do avião, a gente culpa o mecânico, não é? Então não tem como, a gente precisa voar. E para isso tem que estar tudo dentro dos conformes, né? E às vezes a gente vê isso, né? Às vezes eu vi uma igreja que estava um problema grave e ao invés de ser resolvido, porque o povo começa a criticar e falar: mas tem um espírito de murmuração nessa igreja. Tá, mas o que esse pessoal fala? Eles falam mal e tal. Daí depois eu fui saber o problema que tinha. Eu disse: mas não era melhor o senhor resolver o problema? Ao invés de bater em quem está falando, porque para acabar a murmuração é só resolver. Então, isso que aconteceu aqui, né? E outra coisa aqui, por que isso aconteceu, né? A palavra de Deus diz que na cruz e na reconciliação, Deus fez dos dois povos, né? Desfez a inimizade. E dos dois povos fez um. Então, não poderia haver diferença entre gregos e judeus. Mas como na linhagem judaica, né, como o povo judeu se achava, acreditava ser o especial, e fazia essa diferenciação de povos, eles trouxeram essa cultura junto e não trabalharam ela em si mesmo. E aí começou a ter uma divisão entre o povo.
Então, como as pessoas vinham e traziam as ofertas e traziam ali ao meio dos apóstolos, dos discípulos e tudo mais, as pessoas estavam organizando essa parte, estavam dando mais preferência ao povo, em detrimento de outro. No caso, eles continuaram o judaísmo, só que cristão. Isso, não mudaram aquelas práticas Murinho, e a sua forma de olhar. Murinho, né? lá no meio, né? Isso. Então essas coisas, até hoje na igreja, ainda nós temos, né? Então aquele às vezes que vem de fora e que veio com vários problemas, muitas vezes é aceito no meio da congregação, convive no meio da congregação, mas ele não é inserido de verdade, entendeu? Ele não faz realmente parte. Na realidade, é uma acepção. E quando se abre uma porta para essa pessoa, ou tem uma oportunidade, aquele outro às vezes acaba tosando. Não, esse não tem o direito. Né? Esse não tem o direito. Acaba acontecendo como aquilo que até a própria Bíblia ela determina, né? Que no templo ali, então, se você fosse moabita, ou se você fosse de outra, se você fosse incluído no povo de Israel, até a 10ª geração, tu não poderia fazer parte do templo, né? Se você não tivesse um olho, se você tivesse algum defeito, você não podia ser o sacerdote, filho de prostituta, então você não poderia fazer parte do templo. Mas isso era algo lá cerimonial e que representa outras coisas. E hoje em dia nós temos isso. Porque é o filho de fulano tal, ele não pode ocupar tal espaço, ele não pode fazer isso. Então essas coisas provocaram o quê? Injustiças no meio do povo. E vindo a injustiça, veio a murmuração. Com a murmuração, começou a vir o quê? Divisões. Aí a igreja começou a avançar? Não. Teve que parar para resolver o problema. Para resolver um problema. Não dá para arrumar o motor com o carro andando, né? Isso. Tem gente que quer tocar, né? Isso, até quebrar tudo uma vez. Isso, né? Aí não. Não dá. Então, por isso que nós devemos prestar bem atenção nisso aqui, na igreja e as nossas ações, né? Para que não provoque injustiças. Tá? Muitas vezes nós falamos de coisas, mas na realidade a gente não aceita. Eu vi um pastor, uma vez em Itajaí pregando, e ele assim, você acredita que Deus pode pegar aquela prostituta que está lá na rua e converter e tornar uma santa mulher de Deus? Aí a igreja respondeu, sim. E você concordaria dar o seu filho para que casasse com ela? E aí ficou todo mundo em silêncio. E eu prestei atenção naquilo, porque eu estava nesse culto, eu ouvi isso. Né? Às vezes a gente é muito hipócrita nas coisas que a gente fala. Né? E só que isso produz efeito. E o efeito que produziu aqui dentro foi a murmuração. Né? Vamos seguir? Nossa introdução. Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, o ministério essencial do serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrenta desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A igreja do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados para servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. A gente hoje está muito habituado com a hierarquia eclesiástica, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e aí a gente olha para isso de uma forma em nível de importância, e muita gente acaba ambicionando esses títulos para parecer mais importante, mas na igreja, quando vai ser instituídos os diáconos ou o presbitério propriamente dito, não se pensava em hierarquia. A igreja do primeiro século não tinha hierarquia. Não tinha hierarquia. O que tinha eram funções eclesiásticas. Então, o diaconato, ele foi instituído para a realização de uma função e resolução de um problema. A palavra diácono é servente, serviçal, servidor, serviço. Não tem outro grau superlativo para auxiliar diácono, nesse caso, servente, serviçal, é serviço, servidor.
E às vezes a gente perde essa essência, né? De achar que a gente só deve funcionar se tiver o título. Ah, mas quando eu for um presbítero, daí vocês vão ver como eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. E na verdade não precisamos do título para fazer a obra de Deus. Um título é só um reconhecimento que deve vir depois de a gente já fazer. Então primeiro a gente deve ser para depois se estabelecer. Eu não sou contra títulos eclesiásticos, mas eu sou contra que a gente fique visando só isso, ou só pensando nisso, ou medindo as pessoas por conta desse cargo, que na verdade não atribui à pessoa uma qualificação, né? Então o diaconato foi estabelecido para organizar o serviço social da igreja. E até hoje o diaconato, em especial na igreja, ele deve funcionar para isso, para organizar o serviço social da igreja, ou na organização da igreja, né? E é muito importante essa função. Fabiano? O nosso primeiro tópico é a identificação dos conflitos. O conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. Atos capítulo 6 e versículo 1, parte A. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência dos judeus de Jerusalém e que se comunicavam principalmente em hebraico, aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém sem desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Não dá para ter uma igreja com uma cultura única. Então, nós temos aí várias regiões no Brasil e cada região tem a sua cultura. Aí, por conta das questões políticas, em especial financeiras, as pessoas migram de um estado para o outro. Isso é uma coisa bem comum aqui no nosso país. E aqui em Camboriú, em especial nossa região aqui, recebe muita gente de fora. Seja de qualquer estado que for, mas assim, tem época que vem muita gente de Pernambuco. Teve uma época mais anterior que veio muita gente da Bahia. Aí vieram muita gente de Roraima, vieram venezuelanos e agora os paraenses estão vindo muito para cá, para nossa região. Então, Jaraguá do Sul, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú são as cidades mais procuradas por pessoas que vêm de fora. Então, isso fez o preço do aluguel disparar. Então, essas pessoas, a maioria delas, ou uma boa parte delas, vêm para a igreja. A igreja é uma questão muito maravilhosa nesse aspecto, porque assim, você vai para outro país e você é crente, você já vai na igreja, já tem alguém que já fala o mesmo idioma, e você, por estar em conjunto com os irmãos, passa a ser ajudado e fica melhor. Mas o que a gente não pode é fazer distinção cultural. A igreja não pode haver distinção cultural. Por quê? Nós temos culturas de outros estados e temos culturas advindas de outros países. Mas o reino e o evangelho tende a unir as pessoas em torno do Cristo e não afastar. E o que acontecia nesse templo aqui, o conflito de natureza cultural, é porque os gentios que se converteram à igreja, as suas viúvas estavam sendo discriminadas pela liderança judaica, porque priorizavam apenas os de fala hebraica ou aramaica. Então isso gerou o quê? Murmuração. E é uma coisa que a gente não pode admitir. Irmãos, a igreja
não pode ter racismo, igreja não pode ou não deveria ter discriminação, a igreja não pode fazer distinção de pessoas por causa do seu gênero, por causa do seu nível social, por causa do seu nível de escolaridade. Nós não podemos menosprezar alguém que não estudou, nós não podemos desprezar alguém que não tem dinheiro e ficar bajulando o empresário rico da cidade. Nós não podemos fazer essa distinção. Tem uma igreja aqui em Balneário, inclusive uma igreja que os pastores são todos amigos meus ali. Eu achei muito interessante, Fabiano, que lá funciona assim, ó. O Fabiano pagou o dízimo. Só quem sabe que você paga e o valor que paga é o tesoureiro. O pastor não sabe quem paga, quem não paga e nem quem paga mais. Então, não ser influenciado exatamente, porque daí o pastor ele vai tratar todo mundo igual. Ele não sabe se aquele casal que vai sempre com uma roupa simples e tem um carro motor 1.0 2010, se eles estão dando um valor alto ou baixo, ele pode se decepcionar ou ele pode se impressionar. E isso cria no pastor uma necessidade de atender a todos de igual forma. Porque o ser humano natural, normal, às vezes ele é levado a querer falar diferente com alguém que estudou. Colocar mais S no final das palavras e querer falar bonito e tal, porque temos isso, cuidar mais. E às vezes querer agradar mais o filho do rico, porque é filho do rico. Então é muito importante a gente entender que se isso acontece na igreja, e acontece em muitas igrejas, não deveria acontecer, e se acontece está errado. É isso que a gente está falando aqui. Nosso trabalho é denunciar isso. A gente precisa tratar todos igual. Irmãos, independente de quem seja. Trate igual. Porque às vezes a gente não percebe, a gente está fazendo distinção. Ah, mas tem gente boa e tem gente ruim na igreja. Claro, a gente tem que cuidar. A gente não pode deixar nossos filhos soltos. Não pode deixar a filha ali com 10, 12 anos sozinha no banheiro. A gente não sabe quem está lá. É igreja, mas a gente tem que vigiar. Não pode confiar porque aqui é a casa do Senhor, todo mundo é perfeito. Não, a gente tem que cuidar, claro que a gente tem que cuidar. Mas a gente não pode discriminar a pessoa, nem muito menos sem prova. Então, às vezes, acontece muito disso. Então, o que estava acontecendo aqui é uma distinção. Ah, você é viúva judia? Então, toma aqui R$600 para te ajudar. Ah, você é grega? Ah, não, já dá para ver pelo teu idioma. Não, você fica na fila, depois a gente conversa. Então isso estava acontecendo. Ah, você é da igreja tal? Muito bem-vindo, meu irmão, que bênção. Ah, você é daquela igreja? Ah, meu querido, senta aí embaixo. Depois a gente conversa, tá bom? Às vezes nem cumprimenta. Então é triste isso em lugares do interior que tem uma igreja perto da outra que os crentes não se cumprimentam por serem de denominações diferentes. Ah, não cumprimenta que eles são presbiterianos, eles são batistas. E nós somos da Congregação Cristã do Brasil, ou nós somos da Assembleia de Deus. Irmãos, tudo besteira, tolice humana. Cumprimenta, irmão. Para de frescura, meu Deus do céu, o reino de Deus é um só, Deus é um só. Ah, é católico. O que tem? Seja colega, companheiro, amigo do católico. Ah, mas ele é diferente. Ele é diferente, mas ele é uma pessoa como nós. E nós também somos uma pessoa. Por que despreza o evangélico? Sabe? Tem alguns que desprezam. Não, eu não vou dar atenção porque vocês são crentes. E são católicos. Gente, é o mesmo Cristo. Temos diferenças doutrinárias, mas nós não temos que jogar um ou outro na lata do lixo. Nós somos irmãos diante de nosso Deus. Ele é criador de todos nós. Não, mas eu não chamo os católicos de irmão. Tem gente que fica falando assim, irmão, besteira, irmão, para de falar isso. Muito menos no púlpito. Já imaginou? Eu vou lá, pego um casal católico, trago na igreja. Aí tá aqui, eles gostando da palavra. Aí o professor me vem com essa. Não, irmãos, eu não considero os católicos meus irmãos e eu não dou Pai do Senhor para padre. Irmão, pelo amor de Deus, para que fazer um comentário desse? No púlpito? Na igreja? Desnecessário? Desconfortável? Inútil? E traz prejuízo. Aí eu vou ter que explicar pro casal. Oh, irmão, desculpa. O que eu vou dizer? Entendeu? Então, assim, ó, eu já gosto de falar isso para organizar, porque acontece essas coisas, né? E às vezes a gente cria essa distinção na igreja. O conflito de natureza social é o segundo ponto, né, do primeiro tópico.
Lucas explica que, em razão daquelas diferenças culturais, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, do dia a dia. Atos capítulo 6, versículo 1, parte B. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica evidente que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também sua esfera social, física, né? Era, portanto, parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. O irmão Carlos Brando, ele comentou aqui no YouTube o seguinte: infelizmente não é assim. Tem muita acepção de pessoas dentro da igreja. Quem tem mais é mais privilegiado. Eu concordo com essa palavra. Em muitos lugares é assim. Algumas igrejas é mais, outras igrejas é menos. Algumas igrejas chegam ao cúmulo do ridículo. Eu vou explicar. Tem uma igreja aqui próxima, aqui bem pertinho de nós, em que tem um estacionamento na frente do templo que é só para carro de alto padrão. Carro de 800 mil, 1,5 milhão. E aí vai um amigo meu com um Kwid, com a escada em cima, vai estar... Tu acredita, Fabiano, que eles mandaram ele tirar? Não deixaram estacionar? Não, deixaram estacionar na frente da igreja. Kwid é lá atrás. Irmãos, onde é que a gente vai parar? Quanta tolice. Porque o evangelho que Jesus ensinou, irmãos, nós vamos ter que pregar o evangelho para os crentes. O que Jesus disse, irmãos? Os pobres sempre tereis convosco. E que não seja, tem gente que anda de Gol, mas é rico. Irmãos, eu trabalhei num condomínio fechado, uma mansão, o cara ele anda de Gol e a esposa com um Jetta. Ele anda de Gol. Ele não vende aquele carro, ele vai usar aquele carro a vida inteira porque aí chega num lugar e pensa, esse coitado aí tá de Gol. E não, irmãos. Enquanto que tem pobre andando com um carrão, você olha assim e pensa, meu Jesus, eu vou lá pedir uns R$100 para esse camarada aí. E às vezes ele não está conseguindo nem pagar o IPVA. Então as aparências enganam muito. E a igreja não pode seguir isso aí. Então eu concordo com isso que o irmão falou. Fabiano. Qual é a prioridade? Desculpa, eu concordo com o que o irmão falou, né? Sim. Eu não concordo com o que aconteceu na igreja, né? Sim. Hoje a gente está vendo tantas coisas. Eu estava vendo um estudo, um pastor falando também. Ele disse que o maior desafio da igreja hoje é cristianizar os próprios crentes, né? Evangelizar os próprios crentes. Porque a gente está com umas coisas aí que, olha... E outra coisa, nós fizemos parte do problema na esfera do micro. Então é necessário que nós façamos, né, uma análise do nosso próprio comportamento, nossa forma de ver. Porque muitas das vezes nós somos como o profeta Isaías, né? Até o capítulo 6 a gente aponta o dedo para todo mundo. Mas quando ele vê realmente a sua imagem, quem ele era, no espelho da glória de Deus, ele não diz ai de vocês, mas ele diz ai de mim, né, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Está dizendo, eu não sou diferente, eu critiquei a vida inteira, mas eu não consegui me enxergar, que eu tinha as mesmas atitudes. Então nós devemos olhar para nós mesmos, como a gente age. Irmãos, mexeu com bastante gente, tem bastante comentário, eu acho muito interessante isso aqui. Aí o irmão Edgar, ele já acharia melhor que falasse o nome da igreja. Não posso, irmão Edgar. E os irmãos aqui estão comentando, e eu quero colocar aqui, irmãos, para sustentar o que eu estou falando. Já vou passar para ti, Fabiano. Já vou passar para ti. É o texto do Tiago 2:1. Queridos irmãos, como vocês podem alegar que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por gente rica e desprezarem os pobres? Versículo 2. Se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas custosas e com preciosos anéis de ouro nos dedos, e no mesmo instante entrar um outro homem pobre e vestido de roupas velhas,
e vocês fizerem um grande alvoroço com o homem rico, e lhe derem o melhor assento da casa, e disserem ao homem pobre, você pode ficar em pé ali, se quiser, ou então sente-se no chão. Ora, esse tipo de procedimento lança uma interrogação sobre a fé que vocês têm. Você, afinal de contas, é realmente um cristão? E mostra que vocês estão sendo dirigidos por propósitos errados. Isso, né? Ouçam, queridos irmãos, Deus escolheu gente pobre para ser rica na fé, e o reino do céu lhe pertence, pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. Isso é Tiago 2, versículo 1 até o 5. Isso. Vai trabalhar bem isso, né? E às vezes a gente acaba agindo de forma errada. Tipo aquela pessoa que tem uma condição social melhor, está na igreja e tal. A gente acaba, muitas das vezes, servindo melhor aquela pessoa do que aquela que tem uma condição inferior, né? Às vezes a gente é mais prestativo para aquele outro uma condição melhor ou de uma posição melhor na igreja do que aquele que não tem nada, né? Às vezes a gente está com o carro, aquele outro está a pé, aí a gente oferece a carona, mas aqueles irmãos muitas das vezes que não têm muitas condições e que estão ali, a gente acaba nem olhando e nem vendo, né? Né? Então nós devemos olhar para nós mesmos sobre a nossa conduta, né? Que isso aí revela no macro daí, na parte maior, que é o que a gente vê esse exemplo que aconteceu lá na igreja do amigo do pastor Eliel lá, que mandaram ele colocar o carro em outro lugar, né? Para não aparecer, né? Às vezes a gente acaba agindo dessa forma, de outras formas, né? Mas acaba agindo da mesma forma, vamos dizer assim, né? Isso, estou colocando o texto aqui, irmãos, ele não vai todo, mas eu estou colocando aqui no YouTube em partes, tá bom? Agora eu estou colocando o versículo 3. Pode ler, Fabiano, próximo. Qual é a prioridade? É muito comum a igreja de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. É muito comum a igreja de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma o entendimento nada bíblico, de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porque mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar mais necessitados é um dos pecados denunciados no Antigo Testamento. Isaías capítulo 58 e versículo 6. Para os irmãos que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus ou que leem pouco, Isaías 58 ele vai tratar sobre o jejum, né? O jejum aceitável, né? Porque eles vão reclamar, nós jejuamos e tu não nos ouve, nós jejuamos e tu não faz nada. E aí Deus vai dizer, né, através do profeta, qual o jejum que ele aceita. E uma das questões é ouvir o clamor do necessitado. Quando no Novo Testamento, Mateus capítulo 25, versículos 35 e 38, não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, desta forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. O irmão Magno Franklin, ele diz que tem igreja lá na cidade dele, em que há uma cadeira do pastor que parece mais um trono e tem o nome do pastor escrito. É uma cadeira especial, né? Diferente das outras todas, né? Uma cadeira diferente, mais confortável. Eu sou contra isso aí também, eu acho isso uma bobiça, né? Se tiver uma meia dúzia de cadeira iguais, já tá bom, né? Agora uma totalmente diferente das demais, eu acho chato. E outra coisa que eu particularmente, eu vou falar eu aqui, né? Minha opinião, né? Vaga exclusiva para pastor, acho que não deveria, para o pastor da igreja. A não ser que ele fosse voluntário, né? Que ele tem o trabalho dele, aí eu concordo. O pastor, como eu conheço pastores que são pedreiros, como eu, que trabalham na construção, e às vezes chega tarde, tem que ir em casa tomar banho, trocar de roupa, e se arrumar. Pastor como o pastor Ivair lá de São João Batista, que trabalha há muitos anos voluntário na igreja, que tem o trabalho dele lá, né, na ordenha das vacas e tal. Aí eu concordo, separa aquela vaga ali, o pastor, porque ele é o pastor da igreja, é voluntário, trabalhando ali, ele tem um serviço dele. Pode às vezes atrasar, chegar. Aí eu acho viável, né, honrar ele e tal. Mas assim, um pastor que é assalariado pela igreja, irmãos, ele tem a obrigação de chegar cedo. Se ele não pegou a vaga é porque ele chegou tarde. E às vezes está lá o lugar do pastor vazio,
a igreja socou de gente, ninguém pode usar aquela cadeira. Existem igrejas que eu já ouvi em que cada congregação fica uma cadeira vazia para o pastor. Pastor presidente? Sim. Ninguém pode sentar nela, pode tumultuar a igreja, encher, fica aquela cadeira. Mas o pastor vai? Não. Ele nunca vai. Mas a cadeira dele está lá. Eu não sei onde é que a gente vai parar com essa bobice aí. Eu acredito que é dos próprios crentes que muitas vezes fazem esse tipo de coisa. Às vezes não parte nem muitas das vezes da própria pessoa. Às vezes fica mas das bajulando. próprias pessoas que bajulam ao redor. E aí tem que cuidar com isso, né? A irmã Odete está preocupada contigo com essa tua jaquetona, Fabiano. Aqui tá está um meio, pouquinho frio tá um e o pouquinho ar-condicionado está ligado, irmã. Então a temperatura ambiente... É que ela nunca te viu com... Eu também, irmã Odete, eu nunca tinha visto um edredom assim no Fabiano. Vai, Fabiano. É porque tem a capa de gordura, né? Aí... A nosso segundo ponto, delegação de tarefas. Isso é muito importante dentro da igreja, cada um saber o seu papel e ter delegações de tarefa. O ministério da oração e da palavra, diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não podiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Atos capítulo 6 e versículo 4. Tanto a parte social quanto a parte devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. O Ministério da Oração e da Palavra era um ministério presbitério, do presbitério. E, enquanto que eles precisaram resolver o problema, criaram uma categoria de pessoas, né, que são os diáconos. Porque às vezes a gente vê pessoas, Fabiano, líderes, querem fazer tudo. Centralizadores, né? Não dá, irmãos, não dá. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Tem que delegar. Ah, mas eu tenho medo que vão rachar a igreja e vão levar 50 crentes. Eu já ouvi isso. Mas assim, é melhor que leve 50 crentes do que você se esgote na frente de um trabalho ao ponto de não conseguir continuar nem com a sua família, nem com a sua vida. E outra, você tem que trabalhar para ficar inútil. Quando a gente não é mais necessário, é sinal que a gente trabalhou direito, formou líderes, né, tem uma liderança boa. Eu vejo uma igreja saudável. Irmãos, eu prego por aí, eu me sento na cadeira do púlpito e eu olho para a igreja. A gente sente quando a igreja é saudável, né? E aí a gente vê que tem um bom grupo de louvor, tem um bom corpo de obreiros que se sentem valorizados. Por quê? Porque são usados, são chamados, são colocados para falar, para fazer a obra de Deus, né? O pastor põe a liderança de casais, não fica toda hora lá beliscando, deixa eles tomar conta, orienta, mas fica de longe olhando e vai delegando. Aí quando você precisa viajar com a sua família, você vai tranquilo. Mas aí tem gente que não descansa, tá apegado. Tem pastores que já passaram dos 80 anos, mas eles não vão entregar a igreja, só sai morto. Pra quê, irmãos? Pra que isso? Quanta gente nova chegando e querendo fazer a obra de Deus e às vezes não tem espaço porque tem alguém assentado na cadeira que não sai, não deixa ninguém fazer e também não está fazendo. E fica ali. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Vai morrer naquilo. E não compensa. Tem tanta coisa boa para fazer na vida. Tem igreja para visitar, tem outros lugares para pregar, tem mais irmãos para conhecer, para dar conselho e tal. E às vezes fica ali agarrado e vai morrendo a igreja e pastor abraçado. Porque ninguém aguenta. Chega um obreiro novo, fica 3 meses no máximo, vê que ele não vai ter espaço nenhum, ele se manda. Né? E é possessividade. A pessoa está casado com o cargo. A igreja é dele. E tem alguns que dizem, aqui quem manda é eu. Irmãos, quem manda na igreja é Jesus. E às vezes fica ali casado com aquele cargo e não viaja, não sai, não vai para lugar nenhum, tem medo. Mas com o tempo vai desgastando. Então aqui os obreiros que eram as lideranças disseram,
A gente não vai fazer tudo sozinho. Vamos eleger homens capazes para fazer esse trabalho. E a gente continua no ministério do ensino da palavra. Para não ter o conflito, né? Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Não é essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Né? Nós vimos ali que estava corroendo a parte espiritual. Através do quê? Através da murmuração. E a murmuração foi a mesma coisa que não permitiu que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Né? Então a gente vê como algo que não é tratado, onde ela pode ser levada. E os apóstolos sabiam disso, por isso que prontamente foram trabalhar para resolver essa questão. Então, tudo faz parte de uma única missão da igreja. Né? Assim, se a igreja ora, prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Então, se ela cuidar só da parte também social e deixar a palavra de Deus, a pregação, a evangelização, a oração, ela também vai falhar nisso aí também. E também vai causar outros problemas, né? Sérios problemas. Porque assim, ó, se existem departamentos, são necessários para a organização da igreja, mas eles não duelam entre si. Sim. Aí a gente vê o departamento que criaram uma categoria de ministro, são diáconos, né? Foram criados aqui, beleza. Não é para ser maior nem melhor. Foram criados uma categoria para atender uma necessidade. O que acontece às vezes? A gente fica fazendo congresso só para nós, a gente briga por causa do uniforme, a gente briga por causa da cor da roupa, a gente briga por causa do preço da roupa, e se você não fizer roupa, briga porque não tem roupa. Ou seja, não tem uniforme. E às vezes acaba sendo excluído do grupo, né? E aí gera problema. Briga por causa do dia do ensaio, briga porque um limpou a igreja e o outro não limpou. A gente briga por causa de interesse, porque era para eu ir a presbítero e foi o irmão da fulana, o primo do fulano, ciclano e não fui eu. E aí a gente cria amargura, porque a divisão que criou-se dentro da igreja tornou o culto insuportável. Aí chega na ceia, a gente fala bonito, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e tal. Mas a verdade, a gente está machucado o mês todo. Por conta do quê? O conflito de interesse entre os departamentos. Os departamentos brigam. E tem gente que não vai ceder. Não vai ceder. Não, quem toca aqui sou eu. Eu sou o tocador mor. Eu sou o principal. E ninguém vai trazer instrumento nenhum, nem caixa amplificada. Você entendeu? É eu que vou tocar aqui. Pensa numa pessoa doida. Aí se o pastor não intervir e cortar uns e outros de vez em quando, eles vão tomando conta e depois ninguém mais dá conta de nada. Então por isso que uma liderança tem que ser uma liderança amorosa. Eu quero colocar aqui para passar para Fabiano. 1 Pedro 5. Né? Eu acho que foi o irmão Magno Franklin comentou aqui. Eu queria responder com um texto sobre a liderança. Sobre aqueles que dizem que manda aqui sou eu. Eu até falei sobre isso, né? Mas é legal isso aqui, ó. 1 Pedro 5:1. Agora, uma palavra a vocês, presbíteros da igreja. Eu também sou presbítero. Olha, irmãos, aqui é o apóstolo Pedro, que Jesus disse, e tu és Pedro, e eu te dou as chaves do reino dos céus. Aí ele vem e diz aqui, aos presbíteros, eu digo, eu que também sou presbítero. Tá bom. E com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz. Eu também participarei dessa glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas presbíteros, este é o meu apelo a vocês. Olha aqui a função do presbítero na casa de Deus, né? Que ele não pode sair dessa posição para atender
o problema da questão social, porque senão ele não vai dar conta das coisas. E tem gente que tem 5 cargos na igreja e acha isso bonito. Tem gente que tem 8 cargos na igreja e acha bonito. E fala, eu tenho 8 cargos nessa igreja. E o casamento, como é que tá? Porque se você tá todo dia na igreja, não é, irmãos, não é normal. Isso vai acontecer outro problema. Irmão, não é normal estar todo dia na igreja. Tem gente que acha que é normal. Não, eu estou buscando o Senhor. Não, irmãos. 4 cultos, 3 cultos por semana tá bom já. Não, Eliel, que é isso? Tá falando uma coisa, irmão? Por favor, me entenda. 1 Coríntios 7:32. O solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro pode ficar. Por mim, o solteiro pode morar na igreja. Trabalha de dia e vai pro culto à noite. Mas o casado cuida das coisas deste mundo. O que é deste mundo? O casamento. E em como agradar a sua mulher. Aí vai falar da mulher também. A solteira cuida das coisas do Senhor. A casada cuida das coisas deste mundo, em como agradar seu marido. A prioridade não é a igreja, é Deus e depois o cônjuge, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Se você não trabalha, fica só na igreja, você vai passar fome. E não adianta murmurar de nós depois. Vai trazer outros problemas. Não adianta murmurar de nós, porque a igreja não tem a obrigação de sustentar todo mundo. Não consegue, né? Não tem como. Aí tem pessoas que usam a igreja do modo errado, aí quando é crente demais, aí se ofende, se decepciona, se frustra, aí vai pro mundo falar mal da igreja, porque são tudo falso, porque são hipócritas, mas quando você estava aqui, você queria estar todo culto. Você não cuidou das outras coisas. A não ser que você seja assalariado pela igreja, aí você tem que estar todo culto. Mas se não, você tem que cuidar da sua família. Tem que cuidar. Ah, mas eu cuido da minha família e vou todo culto. Glória a Deus, irmão. Você é polivalente. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida. Você consegue isso? Glória a Deus. Eu não consigo estar em todas as reuniões da igreja e ser o pai que eu preciso ser, o marido que eu preciso ser, o operário, o colocador de pisos que eu preciso ser. Eu não consigo. Porque eu canso, eu não sou máquina. Tem dia que eu estou tão cansado que eu chego em casa, eu quero tomar um banho, jantar e dormir. Você entendeu? Eu sou humano, para de... Irmão, Deus sabe que a gente é humano. Tem gente que acha que virou máquina porque é crente. Ó, alimentem o rebanho de Deus. A primeira coisa é alimento. Segundo, cuide dele com boa disposição e não de má vontade. Se você não quer, não dirija essa igreja, não pega esse grupo, não pega esse departamento, entrega. Não, eu tenho que continuar porque o pastor mandou, e aí vai ofendendo todo mundo, mal-humorado, bravo, brava, desestimulada. Não, eu sou obrigada porque o pastor me obrigou. Para com isso, faça disso o prazer da sua vida. Se eu vier aqui de má vontade, eu vou demonstrar que eu não estou bem aqui. Entendeu? E Deus também não recebe, né? Não, porque é de mau gosto. Você manda uma filha lavar louça, ela fica arrastando as pernas, deixa tudo gordurada, aí fica ali reclamando, você fica o quê? Desestimulado. Ah, não, é chato isso. Né? Aí você fica insistindo, aquela pessoa não quer. Até quando você paga, tem gente que vai e chega lá, tem que fazer isso aí, tem que rebocar esse muro também. Meu Deus do céu, a massa tá lá na frente, tem que trazer pra cá ainda? Ah, não. Que não tem servente? Tá doido. Onde é que é a mangueira, a torneira? Pra pegar água lá atrás? Mas tá doido. Não, pode mandar embora, mano. Pode ir que não vai dar certo. Tchau e benção. Não, manda embora. Aí tá. Cuidem dele com boa disposição, não de má vontade. Não pelo que vocês ganharão com isso, não visando lucro. Porque chega uma hora que nunca vai ser suficiente. Mas porque são ansiosos para servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. É quem dá o exemplo que lidera e não quem manda. Mandar é fácil, irmãos. Dar o exemplo é difícil. Mas a gente é seguido e obedecido. Não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Fabiano? A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram deste importante negócio. E, portanto, a referência ao serviço, ou a diaconia, identificado no versículo 3, como servir às mesas, Atos capítulo 6, versículo 3. A palavra diaconia tem a ver com a função do que a forma. Assim,
Em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos, do que o cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diácono cristão. Outra assim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há quem enxerga um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas o contexto bíblico de diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Desculpa, Fabiano, que você deu uma paradinha. É isso. É que eu ia voltar para refrisar Irmão, eu já fui pregar numa igreja. Assim, ó, eu sempre cumprimento todo mundo igual, né? Pelo menos eu me esforço, né? Eu fui pregar numa igreja em que o irmão da porta, o recepcionista da igreja, ele era o empresário mais forte da igreja. E eu ia ficar na casa dele. E ele era o porteiro que recebia as pessoas. Vai que eu chego lá, pregador, empolgadão, como que se eu fosse alguma coisa. Eu não sinto que eu sou alguma coisa, mas vamos supor que eu pensasse isso. E eu tratasse mal o diácono da porta da igreja. Ele é que me deu o alimento naquele culto, ele que pagou a minha janta, ele perguntou o que eu gostava de comer. Ele disse, tu come camarão? Eu disse, como, claro, quando tem. Eu não parei de, não parei de gostar, eu parei de comprar, né? Então nós vamos lá comprar um camarão. Gente, me atendeu tão bem. E assim, eu nem imaginava, porque ele com a camisetinha social sem gravata aqui, aberto o primeiro botãozinho, uma calça jeans meio, assim, aparentemente comum, um sapatinho normal e tá ali na porta. E tem gente que quer ser o recepcionista da igreja. É pastor que fica, não, ele é empresário, tem que consagrar ele a presbítero. Mas ele não quer. Respeita, ele não quer. Tem amigos meus que eles falaram pra mim, eu sou presbítero, mas eu não quis. O pastor me consagrou, mas eu falei pra ele que eu não queria. Mas ele ficou insistindo, porque eu dou o dízimo, então ele diz, não, tu tem que ir porque tu é dizimista, mas eu não quero. É mais uma bajulação, né? Tem gente que não quer ser evangelista, não quer ser pastor, porque é muita responsabilidade, e ele não nasceu pra isso, não quer. Tem gente que não quer púlpito, não quer microfone, não quer falar, quer ir lá, levar o bilhete, levar a água do pregador. Tem pessoas que têm esse prazer de servir, são pessoas maravilhosas. E a gente às vezes estraga essa pessoa, colocando ela num lugar que ela não quis, ela não falou que queria. Então a gente tem que perguntar para a pessoa o que ela gosta e o que ela prefere fazer na casa de Deus. Então, aqui a diaconia, aqui ó, a função exercida pelos 7 diáconos é muito mais importante, o cargo aqui, o ofício ocupado é mais importante que o cargo. Então eu pergunto aos senhores, eu pergunto a você, aluno da escola dominical aqui do rádio, o que é mais importante? O serviço que a pessoa faz ou o cargo que ela ocupa? É mais importante a pessoa ter o cargo e não ter a função, ou ela ter a função e não ter o cargo? Que eu vou considerar aqui o pastor, tá? O pastor. A pessoa não tem o título de pastor, mas funciona como um pastor. Funciona como um pastor. As pessoas procuram. Isso, ela funciona como um pastor. Mas ela não tem o cargo. Agora tem outra pessoa que tem o cargo, mas não gosta do povo, não gosta de ninguém, não quer ninguém na casa dela, não convida, não vai, é amarrado, acaba o culto, é o último a chegar no culto, é o primeiro a ir embora, briga no estacionamento, trancar meu carro, pessoa que não gosta da igreja. Pessoa que tem um cargo e que mora num condomínio fechado, não é liderança. Não é acessível, você vai lá, não tem, o porteiro diz que não tá. Pronto, não tem cheiro de ovelha, não quer, a pessoa não é para liderar. Agora tem aquele do povão, abraça todo mundo. Irmãos, isso é apacentar. Se a pessoa não tem essa característica, ela não vai se adequar bem no ministério, ela tá ali por causa do salário. Tá ali porque o pai pediu, mandou, é pai, e vai.
Então, assim, é um profissional. O vocacionado é isso. Então, assim, eles tinham um cargo, tinham diaconato, mas eles tinham uma função. Ah, tu és uma viúva? Essa semana eu vou te levar uma cesta básica. Isso é função. Irmão, funcione. Tem gente que diz, enquanto não me der um cargo, eu não vou fazer, porque tem gente aí com cargo que não faz. Aí você nunca vai funcionar. E às vezes você não é o gerente da empresa. Aí vamos mudar agora, vamos sair do âmbito espiritual. Não é o gerente da empresa. Mas você sabe que alguém precisa abrir a porta. O pessoal tem que trabalhar. Já é 7h30, o gerente não veio, você tem uma cópia. Abre a porta, pronto, todo mundo vai trabalhar. Resolve. Resolve. Você sabe que tem uma situação aqui que vai gerar um problema, vai gerar um acidente. Você não é técnico de segurança, tem um cavalete de ferro, vai ter um carro que vai dar ré, vai pegar no cavalete. Ah, eu não sou técnico de segurança, aí é coisa do técnico. Vai lá, tira aquele cavalete lá, pelo amor de Deus. Tem gente que fica só esperando pelos outros. Se os outros fizer, tá bom. Se não fizer, não, eu não sou pago pra fazer isso. Você faz uma coisa de má qualidade, mas não ficou bom. Ah, mas pelo que me pagam? Pelo que me pagam? Já tá bom? Não, irmãos. Se a gente não puder fazer mais do que a gente pode, capricho. Vai fazer uma coisa, faz bem feita. Não pensa no dinheiro, porque senão... Ah, mas aí depois não vão me pagar pra me fazer... Não faz mal, faça. Se não vier, não veio, mas você caprichou, fez o seu melhor. Na condição que você pode. Porque às vezes a gente não tem uma condição de fazer melhor. Faça daquele jeito, faz um espaguete, faz uma coisinha bem caprichadinha, vai lá, coloca um tomatinho em cima. Pronto, ficou bonito. Ah, mas ninguém vai comer aquele tomatinho. Mas tá ali, ficou bonito o prato, não ficou? Eu acho lindo isso. Tem gente que faz comida pra gente comer, mas tem gente que faz comida. Meu Deus. Gente, essa pessoa temperou isso. Ela fritou a cebolinha até o final. Quando tava quase acabando, picotou o alho. Fritou o alho, glória a Deus. Pegou aquela carne moída, escorrida, que não tem aquela água. Colocou em cima daquele tempero e ficou mexendo aquilo ali 1 hora. Colocando água, colocando colorau, ajeitando. Quando a gente vai comer, é outra comida. Quando você vai pregar, estude para pregar. Prega uma coisa boa. Irmãos, se tivesse me avisado, eu preparava uma coisinha melhor para os irmãos, mas o pastor também não avisa. Irmão, quantas vezes eu estou no culto, o pastor Zimar nem fala. Ele deixa o culto passar. Quando falta 5 minutos, ele assim, o Eliel vai pregar. Irmãos, e se eu não tenho nada ali? Eu vou chegar e dizer assim, pastor, o senhor na próxima vez se me avisa. Irmãos, se eu fizer isso com ele não me chama mais. Você está entendendo? Se prepare. As pessoas aí, os discípulos foram chamados. Claro, foram chamados. Mas Jesus pegou o barco emprestado e enquanto Jesus pregava, eles fizeram o quê? Lavar as redes, tiraram a água viva, tiraram as algas, tiraram os pedaços de galho, as coisas que estavam sujando a rede, atrapalhando o desenvoltar da rede, deixaram tudo arrumadinho, acabou a pregação, Jesus disse, volta para o mar e pesque de novo e joga a rede. Se eles não tivessem a rede pronta, tem gente que nunca se profissionaliza, não faz um curso técnico, não estuda, não busca nada, não se especializa, não faz concurso, não faz nada. Isso aí fica assim, Deus não me abençoa, não faz nada. Mas se você estiver pronto, uma hora apareceu uma oportunidade do empresário da cidade, se eu preciso de alguém na contabilidade, tem o curso de contabilidade, você vai lá trabalhar, pronto. Resolvido. Faz um curso teológico, tá prontinho, apareceu a chance, você tá formado, glória a Deus, não é? O Fabiano tinha uma profissão, tá lá, misturador de tinta, tá. Vai ficar a vida toda assim, Fabiano? Tá meio difícil, mas vamos ficar assim. Não, Fabiano vai lá, faz um curso de direito. Pronto, é um advogado, tá ganhando o dinheirinho dele. Aí daqui a pouco, uma outra alternativa, inventa uma outra coisa, trabalha em outro departamento, já ganha mais um dinheirinho. Tem gente que fica só numa função, Fabiano. Você tem as oportunidades, você tem que buscar. Eu conheço gente que vende salgadinho, gente que faz crochê para colocar em tampa de vaso sanitário, gente que faz tapete, que borda panos de louça e ganha o dinheirinho. E tem mulher em casa assim, meu marido não me dá nada, eu quero arrumar a sobrancelha, mas ele não me dá nada. E não vai dar, porque o dinheiro só dá para pagar conta. Se tirar R$100 para ajeitar o cabelo, vai ter talvez que não dá, né? Tem casa que não dá, irmão, para mexer no orçamento. Aí a irmã pega e começa, irmã. Talvez não era essa palavra que você queria, mas você vai vender alguma coisa. Vende geladinho, irmã. Vende geladinho na porta da sua casa. Ah, mas os meninos vão ficar chamando. Faz mal, estão trazendo dinheiro. Tem um monte de gente que enche a paciência e fica chamando e não traz dinheiro.
Não Ele traz diz assim, lucro, né? o meu chefe é chato, o cunhado também é chato, tem pai que é chato, tem mãe que é chato, tem pastor que é chato, tem amigo que é chato e não paga. O chefe é chato e paga. E pronto. Glória a Deus. Final do mês vai vir ali, né? E lembrando que a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Tudo que vos fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, né? Então faça o E melhor. não só quando os seus patrões estão olhando, a Bíblia diz. Isso, Porque tem gente que só trabalha quando o patrão chega. Quando tá vendo. O nosso segundo ponto aqui, o terceiro ponto, né? Seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconado, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martirel, que significa testemunha ou mártir, quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então ele está dizendo, né, se para os diáconos foi Já exigido era uma isso, categoria séria. e foi exigido os caráteres deles ali, né, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, né, de sabedoria, para saber como agir, né? Aí o comentarista coloca uma pergunta: se para os diáconos foi essa exigência, imagine os pastores que pregam, porque são um exemplo, vamos dizer assim, né? Quem não tem caráter deve estar na igreja, mas não deve estar no púlpito. Quem não tem caráter deve estar na igreja, se limpando, melhorando, amadurecendo, se corrigindo, mas não deve estar no púlpito. O púlpito é um lugar, é um aquário. O pastor Jordão dizia, né? É um aquário. Todo mundo vê a vida da gente. Sim. E outra coisa, irmão, quer saber se um crente é boa reputação, cheio de fé, cheio de poder, como traz aqui? É cheio do Espírito, irmão, voa na igreja. Tá. Faça um negócio com ele. Qualquer negócio, compre um carro, uma moto, uma bicicleta, um casal de galizé, qualquer coisa. Você já vai descobrir se ele é realmente crente ou não. Porque nos negócios é que aparece muito o nosso caráter, porque para obter um lucro, às vezes o crente salvo em Jesus acaba enrolando o outro. Salvo em Jesus, entre aspas, né? Então é muito importante a gente pensar nisso. Uma irmã colocou aqui, ó, a irmã Odete, né? Eu vendo tanta coisa para não depender de ninguém. E é verdade, irmãos. Começa a vender. A minha esposa vende mesa de madeira de demolição. A minha esposa vende, de vez em quando, vende micro-ondas. Vende máquina de lavar roupa. Conserta também, né? Às vezes vende, conserta também. Às vezes vende box de cama, vende colchão. O que tiver para vender, vende. Essa semana vendeu a geladeira. Às vezes tem 3 geladeiras, daqui a pouco eu olho, não tem mais nenhuma, já estão com as carnes tudo em cima da pia. Eu disse, meu Deus, e agora? Não, já comprei outra, já tá vindo aí. É todo dia fazendo rolo. Fazendo Nunca negócio. vi igual. Mas é o dinheirinho dela que ela ganha, né? Ajudando de um, ajudando do outro. E assim, muitas irmãs, né, que não tem muita confiança em técnico homem, já, Mancate, arruma, vem cá, vem e tal, e já arruma serviço ali, porque, e não dá, irmão, acorda junto comigo, 6h30, 6h40, e a gente pula e trabalha todo dia. Não adianta, é o dia todo a gente trabalha. Então, a vida da gente é assim. E a gente faz isso para quê? Para não depender, para não envergonhar, como diz lá o Agur, não me dê riqueza nem pobreza, me deixa no equilíbrio. Para que não tenha... Porque assim, ó, irmão, rico nós não vamos ficar. Mas eu não quero depender também. É ruim depender. É ruim você pedir pra pessoa, ter que ir atrás. É ruim. Não é ruim? É ruim. Agora, quando a gente tem o dinheirinho da gente, a gente fica independente. É melhor.
Então aqui, ó, privilegiando o caráter. Se fosse 7 nó cego, 7 embaraçado com problema, aquela título protestado. Título protestado é quando o cheque volta, né, Fabiano? O cheque, o promissória, o promissória não é Contrato paga. de cartório também? Se for título executivo também. Então Você tem vai gente no que está cartório e enrolado no protesta. CDI, No Serasa, no Serasa, no no SPC, cartório, no SPC, Isso. no banco no banco. e às vezes no comércio. Isso. Tá todo enrolado. Às vezes tem gente assim, aí vamos escolher diácono. Não passa. Cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. E esses camaradas, eles não eram qualquer um. Irmãos, aí você diz assim, ó, meu Deus, mas tudo isso só para levar uma cesta básica? Não, não é só isso. Ele representa a igreja. Exato. Você tem uma imagem que você carrega com você. E se você não tiver alinhado, vamos dizer assim, com aquilo que a Bíblia colocou aqui e que o ministério também coloca, né, o que acontece? A imagem vai sair distorcido. Né? Porque ali eles representavam a igreja para os de fora. Porque Sim, essa os de fora. assistência que estava sendo negligenciada era assistência social em relação às não-judias viúvas e que algumas delas estavam começando a vir na igreja. A família não era crente. Os outros lá não eram crente. Então a murmuração de dentro estava levando uma má reputação da igreja para fora. É verdade. Então tem muita tem muita gente que está me ouvindo aqui, tem os que ouvem porque gostam e tem os que ouvem porque são obrigados a ouvir. Eu explico. Tem os que ouvem, talvez você esteja ouvindo porque você ligou o rádio, você ligou o celular, você ligou a televisão e colocou no YouTube lá para assistir ou no Facebook. Mas às vezes você é marido de alguém e aí você ouve porque a tua mulher coloca todo domingo, aí você ouve porque é obrigado. Mas alguns que estão me ouvindo aqui não pisam mais na igreja sob o argumento de que para ser igual fulano, eu já ouvi tanto isso que você não imagina. E eu já tentei explicar isso para alguns também. Irmão, se eu for olhar, tá, para a vida de algumas pessoas que estão na igreja, eu não saio de casa. Eu é que tenho que cuidar de mim. Então, assim, eu entendo que frustra, porque você tenta fazer as coisas certinhas, daí vai na igreja, chega lá, se frustra porque tem alguém lá que te deve um dinheiro. Ah, nunca mais eu vou e tal. Aí fica em casa. Glória a Deus que você está ouvindo a escola dominical. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Irmã, você que não pisa na igreja, mas ouve a escola dominical, glória a Deus. É bom que você congregue. É melhor congregar, glória a Deus, né? Mas assim, a gente tem que tolerar isso. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Sempre vai ter gente assim. Então, para eu poder congregar, eu tenho que fechar os olhos para isso. Eu não vou dar conta de fulano. Pronto. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aí se alguém disser assim, tu é da igreja do fulano de tal, é? Eu digo, sou. Você sabe que ele fez isso. Sim, já ouvi falar, já ouvi falar. E você tá lá mesmo assim? Tô lá mesmo assim. Mas por quê? Bom, eu não tô te devendo alguma coisa. Eu sou uma pessoa distinta dele. Agora eu tô numa empresa que tem muita gente fazendo matança. Eu sou matão também só porque eu tô lá? Matão é serviço mal executado, né? Isso. Que é uma gíria nossa que às vezes não é lá. Matão lugar. é o que faz tudo meia boca. Então eu vejo muita gente generalizando. Então eu procuro distinguir isso, cada um. Se você distinguir, fica melhor para congregar. Se você colocar na cabeça, você não... Irmão, se for procurar um mundo perfeito, irmãos, o trânsito é uma bagunça. O trânsito é uma bagunça. A escola, tem escola que é um rolo. Um dia sai num horário, dia sai no outro. É assim. Tem empresa que não dá para entender. E tem igreja assim também. O mundo, se você quiser tudo perfeitinho, não tem. Não tem nenhum lugar. As nossas horas voam. E tem muitas pessoas também dentro da igreja. O Eliel tocou num assunto aqui. E que às vezes agem com infantilidade. Porque dentro da igreja tem pessoas de má índole também. E tem pessoas também e que não sabem os seus limites. E exagerem suas contas. Não sabem agir com dinheiro. Gasta demais do que pode. E depois sai pedindo dinheiro emprestado aos irmãos, né? Cartão de crédito emprestado para fazer compra, cheque emprestado. Hoje cheque se usa muito pouco, né? Mas o cartão de crédito ou o nome da pessoa. Irmão, não faça isso. Se a pessoa não cuidou do nome dela, se não conseguiu resolver o nome dela,
ela vai cuidar do seu? Não vai, você vai entrar num outro problema. A Bíblia nos ensina que nós devemos socorrer nas suas necessidades. Essa pessoa que está ali, ela está passando fome, ela não está tendo alimento para comer, lhe dê segundo as suas posses. Lhe dê um prato de comida ou uma cesta básica, você pode dar, olha, com isso aqui eu posso ajudar, mas eu não posso emprestar o dinheiro, né? Ou não posso emprestar o cartão de crédito, porque daqui a pouco você faz esse tipo de coisa, a pessoa acaba indo embora, acaba não honrando aquilo que ela falou, e aí você vai criticando a igreja, porque eu confiei, porque era crente, porque era isso, porque era aquilo. Não, você agiu de forma errada. A igreja não tem culpa nenhuma disso, né? Eu vejo muitas pessoas, às vezes, com problema, me procuram, né? Até por causa que eu sou advogado, para resolver alguns problemas. Eu digo, tá, mas por que você fez isso? Por que você agiu dessa forma? Por que assinou? Por que assinou? Por que fez? Por que não procurou uma orientação antes? Por que não conversou com o pastor? Né? Eu imagino os pastores, às vezes a gente conversa, né? E as pessoas, depois do problema feito, aí vem conversar com o pastor e quer que resolva. Não vem antes. Olha, fulano de tal me falou isso, o que o pastor não faça, né? Tem coisas que a gente tem que ser, se ensinam não. E às vezes a pessoa é lesada, Fabiano, por confiar, porque o outro é da igreja. Sim, você não deve fazer isso. Não deve, só que tem gente que faz. Muito. Vai lá e fala com o pastor, pastor, eu tô para fazer um negócio com o irmão, e eu queria saber, porque eu vou ficar na mão dele, eu queria que o senhor me dissesse alguma coisa. Aí o pastor, ele conhece as ovelhas, porque quando dá problema, a primeira pessoa a saber é o pastor. Se der um problema, eles vão lá e dizem, pastor, o fulano me enganou, me enrolou e tal. As pessoas falam, então a gente tem que cuidar com isso, né? Sim. Então deve cuidar com o seu nome, deve ter limite nas coisas. Isso, ter limites. Se você, assim, nós devemos olhar para o fruto. Jesus ele foi bem claro. Ele disse assim, pelo fruto tu conhece a árvore. Então você olha para a sua vida, nós somos árvores. A minha vida familiar não está boa, estou tendo problemas em casa, é o fruto. Então o que está acontecendo? O que está envenenando a minha árvore para que o fruto está saindo dessa forma? Porque a técnica de agricultura, por isso que é cultura, né? Cultura é extrair o melhor. Então, nas técnicas de agricultura, eu não sou agricultor, mas eu gosto de ler um pouco e ver. Por exemplo, às vezes, se uma fruta que é para sair doce e ela não está saindo doce, o fruto, é porque está faltando algum elemento na terra. Né? Aí você vai lá e corrige isso que está faltando. Às vezes é fósforo, às vezes é cal, às vezes tá muito ácido, aí você tem que regular isso. Às vezes é fósforo, é não sei o que, é isso ou aquilo. Você regula aquilo ali na terra, a árvore vai extrair aquilo e vai produzir o fruto de forma boa. Então nós devemos sempre olhar. Se a nossa finança está sempre... Porque pode ocorrer, meus irmãos, nós estamos vivendo em uma crise. Depois da pandemia, as coisas se tornaram muito difíceis. A nossa renda, ela não alcançou, ela não evoluiu da mesma forma do valor dos produtos, né? Hoje o valor das mercadorias subiu muito. O mercado hoje está muito caro, né? Então a gente precisa se organizar. Na internet há muitos cursos. Faça, deixe de reclamar e murmurar e tome uma posição. Faça coisas diferentes. Procure oportunidades. Hoje tem muitas bolsas de estudo, tem coisas, só que devemos sair do nosso estado de conformismo e ir em direção para uma mudança. E aí, nisso aí é que Deus nos ajuda. Deus não nos ajuda parado, Deus nos ajuda quando a gente começa a se movimentar. E aquilo que é impossível para a gente, aí sim ele começa a andar, né? Então, exercitando os dons da igreja, essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa eticamente, irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma.
Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão conviva exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da diaconia. Muriel? Não, a hora já foi, só quero agradecer os irmãos que comentaram aqui. E eu não vou prometer, mas eu quero ver se quarta-feira eu faço uma live. Se der certo, eu conseguir regular meu celular para filmar tudo certinho e ficar um áudio bom e o ambiente for bom e der certo, a gente vai estar fazendo para responder as perguntas dos irmãos e ajudando, tá bom? Então, um abraço a todos os irmãos que acompanham a gente. Semana passada saiu muita pergunta, né? Eu não me lembro agora o que era o texto. Depois eu quero procurar ali e vou mandar para ti. Isso, então aqui os irmãos falando aqui sobre os que não pagam, né? Porque tem gente que não se programa, porque compra sem saber se vai pagar. Daí faz viagem e não sabe se vai conseguir pagar a viagem. Vai para o hotel e não sabe se depois vai conseguir pagar o hotel. Compra carro, mas não calculou os outros gastos com combustível, PVA, pneu, manutenção, troca de óleo, e aí fica trancado também. Então, tudo é uma questão de organização, né? Aí depois vem os problemas, a pessoa fica angustiada, né? Não dorme. Então isso é problema também que a gente tem que evitar, amém? Vamos encerrar, Fabiano? Vamos encerrar. Só vou ler a conclusão, né? Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência e aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há o necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados em nossa passagem das Escrituras para alcançá-la. Assim, a igreja cresce como a igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Então não Amém. Ficamos na igreja dizendo, às vezes, está passando por isso porque merece, está passando por isso porque... Se você viu que está necessitado, ajude, né? Contribua conforme as suas posses, mas para suprir a necessidade da pessoa, tá bom? E não julgue ninguém, tá bom? A gente não sabe o dia de amanhã. E quando fizer, faça o melhor. Não dê o pior, né? Não pegue os piores produtos para colocar na cesta básica. Faça como se alguém estivesse fazendo para você. Quando você fizer algo para alguém, faça como se alguém estivesse fazendo para você, tá bom? Amém. Agradecer a Deus pelos irmãos. Hoje tivemos um recorde de pessoas conectadas, 450 irmãos assistindo ao vivo a nossa aula de hoje, só aqui no canal do YouTube. Então foi uma bênção, nós agradecemos, irmãos, pela confiança e vamos seguir lutando aí com a graça de Deus. Amém, Fabiano? Aqui também tivemos mais de 200 comentários também. Hoje não consegui ler todos, bastante, foi correria. Mas agradecemos os irmãos, né? Nossa sala de aula tá aumentando aí cada vez mais. Amém? Vamos orar, o Charles já... Cadê a musiquinha, Charles? Aquela musiquinha do... Eu acho que não ligaram hoje dizendo que a carne está pronta, né? Porque ele não colocou a musiquinha. Quando liga, tchau, ele já coloca a musiquinha. Então, quero confirmar com os irmãos na quarta-feira, 8 horas da noite, pra gente fazer uma live e responder questões. Aí eu falo direto com os irmãos, tá? Assim, respondendo as perguntas que a gente puder responder ali, no tempo que a gente precisar, tá bom? Deus, obrigado por esse momento. Alguns irmãos pediram oração aqui no YouTube. Pedimos que o Senhor venha curar, libertar dos vícios. Senhor, que a tua boa mão esteja estendida sobre nós, que somos tão dependentes de ti. Fica conosco, continua abençoando a nossa vida no decorrer desse dia. Abençoa as mãos de cada irmão que está compartilhando esse culto, essa palavra. Que todos sejamos abençoados por ti. Todos participemos do mesmo reino. E que a tua igreja seja saudável, acolhedora, que possamos ter cultos abençoados e sejamos unidos, e que não fazemos questão de tanta coisa, evitar ofensas e viver em paz com todos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. E não se esqueça, vá ao culto hoje à noite e convide alguém, tá bom? E querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Deus vos abençoe, uma ótima semana.